sabe, a gente tem que olhar as coisas como olhando para trás, olhando para frente, né? O que é você acreditar numa coisa, você tem que estudar, acreditar numa coisa, aquilo virar hábito, ou você selecionar o que são os seus hábitos quando isso implica em universos corporais. Questionar o que é saudável, o que não é, o que são riscos, do que você não abre mão, todo um contexto social para se defender perante a impostação da sua sustentabilidade. E a forma que vocês têm de certificar, a gente sabe que é difícil para todo mundo, e é uma luta você se colocar no mercado. A preferência são por novinhos aparentemente prontos, que se sustentam e não questionam isso aqui. Tem muita coisa descabida perante, de fato, condições contratuais e que implicam em respaldar sobre o valor do atendimento. Gente, eu tô com a boca sempre toda borrada, vou corrigir isso quarta-feira. Restos de tinta de contorno de boca, além de eu falar torto, eu vou ter que mexer nisso, mexer totalmente, até que enfim eu vou fazer isso quarta-feira. Só contornar, sombrear, é assim mesmo, não tem mais. Eu que mexi tanto, dei assim mesmo. O resto seria ficar rica total e operar. Pretendo mexer nas pálpebras ainda, tá? Pra piorar menos, tem que reportar para o médico, já mandou. Falou que questão até de, né, olhando todos os fatores estéticos, o que ao longo do tempo, profissões, todas essas coisas eu coloco em pauta. Quando a gente fala isso é assim até morrer, não é? Eu gosto, eu não gosto, o que vira cansaço de trabalho, questões na vida, né? E como né? Tudo eu venho colocando, o que virou um processo harmonioso e não necessariamente, perante tudo aquilo que implica em estender mais a vida para a pessoa, o direito de retomar um modelo padrão que é baseado em a pessoa, se em determinado momento, né, determinadas coisas não tiverem, não tem como manter a vida. Tipo, a pessoa perde um braço, mas perdeu a cabeça. O que são condições sinápticas? O que são condições que a modernidade ainda vê como incógnitas, que não tem regeneração tão facilmente? O que é subsistencialidade pública como apuradamente privada, que justifique coisas que o dinheiro compre e não necessariamente? Então, sobre tratamentos e toda condição entre harmonia de órgãos internos, como daquilo que vira aparente, o que é olhado de fora é mais degenerado, se a proporção sabe esconder o de dentro. Aqui em saúde e doença, temos várias questões que a gente coloca, eu coloco questões muito minuciosas, eu trabalho com temáticas infinitas e com variáveis infinitas e penso nelas o tempo todo. Inclusive questões de transferência genética, quem apontar saúde e doença como condições minuciosas perante a transcendentalidade, a espiritualidade e a relação do que é opostos e semelhantes se atraindo. Como isso vira deixado, captação estereótipa, percepção fenogenotipológica que justifica transferência racial. Porque vem igual, porque vem diferente, isso é produto de um meio que você multe. Quais são as relações heterotrofíveis entre a alimentação, tudo que vira uma espécie de simbiose, a quem atribuir parasitologia, né? Ou mesmo vira o cuidado de pessoas, sim, mas esse parasita naquele, ainda que se dão bem. Questões variadas sobre transferências de filhos, a quem dá certo ou não dá certo, ou não é pensado sobre uma questão probabilística, fica aparentemente certo, não necessariamente aparentemente funcional, né? Como essas coisas, olhando de fora, olhando de dentro, os valores dos custos das coisas, né? Sobre naturalidade, artificialidade, passado, presente, futuro. Então, todas as coisas que virou moda, até que ponto o corpo bem sobra para fazer moda, são duráveis, semiduráveis, temperaturas, tempo, o platô da expectativa, quem justificar a decadência, independente de saudável, aquela coisa da expectativa de vida, ou a vida bem vivida, e até que ponto hábitos tribais, continentais, como essas coisas vêm e vão, a conquista impulsionada por Deus. O que é uma conquista não exploratória? O que é uma exploração conquistada e aceita, sobre obediência, sobre grupos que gostam de seguir regras literalmente fechadas, até onde as coisas viram regionalismos, e dizer até que ponto a fé
está em todos os lugares, precisa se deslocar e não necessariamente sobre infinitivos. Então eu venho colocando, categorizando muitas questões literalmente minuciosas, né, com relação a essas vertentes literalmente que colocam que a grandeza eu conceituei em trabalhos literalmente sistêmicos. Eu montei vários dicionários e eles ganharam grandezas para eu categorizar. Em vários momentos eu gravei de várias maneiras, eu conceituei de várias maneiras como que eu entro em transe consciente, o que é automatizar questões, elas são reveladas naturalmente, o que vira uma especificidade, quando você categorizar o que é espiritualidade, o correntismo, a revelação, a quem aponta, conversão percebida por quem ou não necessariamente, o que é uma transformação, a própria mudança corporal, e você ter uma condição radical que aceita a subsistencializar mudança, trouxe, né, o que é a elixir da longa vida, o que é a pedra filosofal, o que é quem é saúde e doença, justificar produtos de meios, platôs, linearidades de meio que estão dentro de um espaço, de um tempo, que é um apontamento estacionário, estações, periodizações que convidam alturas e profundidades, como estar aterrizado, aquilo que lhe convida a gostar de entender e fazer e subsistenciar uma vida, né, bem vivida, ou mesmo a um propósito que convide transferências tais. Então, ao longo do tempo, eu vim categorizando valores mesmo nobres e de difícil entendimento, até que ponto difícil tradução. Perguntamos entre os golpistas da fé, de achar que alguma praticidade faz o teatro, desmaia, copia um contexto e rouba. Em que momento a revelação vira cego para quem, dentro do corpo de quem, quando os pilares da fé utilizam as máximas, né, transcendentais, entre dizer que saímos não necessariamente para fugir do princípio do e dizer que nele voltamos, né? O que vira toda a trajetória, ou a grandeza sideralizante perante o que vem categorizar a minuciosidade dita avançada perante os primórdios de fé para justificar o milagre comum, o milagre especial, as condutas, como Deus vem e muda tudo. Por que muda tudo? Estamos preparados? Não estamos preparados? Diz que é uma cruz sustentável a carregar. Então eu conceituei coisas muito sistêmicas ao longo do tempo. Monoteísmo, politeísmo, foi necessário história, escrita, vertentes que exploravam como eu voltar nas categorizações, porque as disciplinas tinham grandezas de universidades específicas, assim eu entendi. Quando você está entre doutores, pós-doutores, retomar filosofia sobre, precisam entender o ato fatificatório, que tem que resumir uma coisa e colocar peso naquilo ali, mas minha faculdade não é filosofia, eu não posso ser filósofo, você é, eu não sou. Questões quando, né, esses imperativos todos entre a teoria e a prática, então eu categorizei muita coisa, criacionismo, monoteísmo, infinitivo, eternidade, mortalidade, tempo, espaço, relatividade, Jesus, radicalidade de Maria, Deus, deusa, paradoxos, paradigmas, eu fui às genialidades, como tiveram que estar e propagaram a fé e ícones se tornaram, né? Quem acredita ou quem mesmo vê, questões problemáticas ou problematizadas de alto escalão, né? Perante os tempos históricos, as potências, os lugares que falam que são segredos, né? Deixados, abduzidos, abduzíveis, né? Perante a fé, causa e efeito da fé, o que são santos, né? O que são santificações paralelas ou minuciosidades que constantemente, né, estão acontecendo em todos os lugares. Quem é o ET de fora é o ET de dentro. Respira dentro, mas sobrevive a mentira, sobrevive a verdade. Vai para fora às custas de quem, quando o corpo implica dizer até onde respondemos extraterrestricamente, intraterrestremente, né, sobre você estar respirando livremente, né, até onde metemos o nariz onde não é chamado, para dizer assim, gordura não é sinônimo de doença, metemos o nariz a destemperaturar, e até aonde está o prejuízo, na cabeça, no corpo, né,
questões variadas, e quando a gente tem que dizer o que é para ser irredutível, você não sai de casa sem a perna, não dá para arrancar, não dá para isso, dá aquilo, e perante, quando o corpo é dissecado, acidentado, são os milagres e aquelas coisas que ninguém espera, que coloca todo mundo perante os valores reais da imortalidade e da luta pela vida eterna. Aterrizada em todas as roupagens que, né, para não estarem ao temor dos inéditos, achar que não podemos subsistenciar os inéditos, o que é um apocalipse de fato, né? Em que grandeza as coisas alarmam a atenção, emergencializam, mas convidam causas inteligentes de transferência. Quem vira, fica o perdão, a conversão, o momento eucarístico direto e indireto, perante o que datamos como praxes ou momento praxeológico que tenha um montante de condições perante as relações teórico-práticas, e mesmo algumas coisas já tem alguma castificação bem apurada. Algumas coisas as pessoas têm que entender sobre condições de profissionalismo raso, escrever, administrar a letra, como se apresenta, isso tem um grau de importância, uma certa comunicação, ainda que fale errado, fale entre gírias, né? Ainda que informatizar tenha seus valores, mas quem somos perante a alfabetização e até onde incomodamos ou não damos valor. Aquilo lá é de graça, o governo cobre, beleza. O que virou méritos de entender que bem pagamos e não pagamos, e até onde isso vira mais dinheiro na mão de quem e não necessariamente. Quando implica responsabilidade individual e valores multicambiados entre departamentalizações multi-instrumentadas, quando você recorre a dizer, tem no quintal, mas isso fez diferente. Não tem no quintal. E para estar em sociedade é preciso, virou regras a obedecer. Como está entre medicinas, né? Regras diretas ou indiretas, ficar subjugado, você tem que se apresentar um desconhecido que vai te pôr na cadeia, mas ele já devia estar há muito tempo. Questões minuciosas que a gente coloca em quem acreditar, como perceber a transparência das coisas, né? Colocando a própria cruz e a ressurreição constantemente sobre os valores de morte e vida. A quem achar que o morto não tem estratos transcendentais, porque tem que lutar para o último sopro, tem que fazer por onde alguém acreditar nele, e entender como subsistenciamos, né? Tantos mortos-vivos, tantos caixões e não necessariamente. O que é superar regras, dizer, esse não vai para o céu, se esse suicidar, se esse for cremado, isso e aquilo, entre tantas outras incongruências básicas que não são consideradas, não fazem valer, né? É muito triste perder pessoas, perder ente, lidar com o caixão e lidar com o caixão quando muitas coisas deveriam ser evitadas e melhor vividas, né? Entre pais, entre filhos, entre pessoas que não tinha pai, mas aquele adotou, né? Ou como interpretar isso. Todas as verdades que não somam misérias descabidas, por exemplo, aquele adotou, cometeu um crime e apontou que era o adotado e não foi, ele teve que se defender, e o que sobrou se respaldar a dizer, inclusive, que não era filho de sangue. O que as coisas de fato convidam pela fé? Pela responsabilidade anatomizada, independente de filhos de sangue, mas pelo sangue, contra a doença. O que a alma aceita reagir e espiritualizar correntismo multiproporcional para que alguma racionalidade de igreja, o cosmos, o que o trânsito cósmico chegou aqui, mas já tinha o monoteísmo, não era o de lá, nem era monoteísmo. Posso chegar, dá para aterrissar, vou ficar, mas você não... Eu vou pagando, mas na minha casa você não pode mexer, mas eu quero saber da sua. Eu não quero saber da sua, mas eu tenho que mexer na sua impessoalidade, na sua pessoalidade. Fingindo de serem impessoais, porque a gente tem guerras tenebrosas sobre regimes de governo que querem fingir que são bonzinhos e que tem transparências e que essas coisas não são resolvidas e não aceitam políticas internas. E a externa passa a ser um fracasso. Como administrar trânsitos, recursos, regras. Eu sou a favor de regras exatificadoras. Ou dá ou desce, você abriu a perna, você fechou. Ainda que até para você subsistencializar
o valor energético, além dos energéticos. Num dado momento, beleza, mas você viu isso, aquilo? Não viu. Era um corpo, deu um passo para ir ali, né? Tem coisas que a gente olha na internet que bota a gente de cara, a pessoa filma a gente que parece onde achou aquilo, a pessoa diz que voltou no tempo, tem morto que volta completamente diferente depois de um coma com habilidades absurdamente inacreditáveis. Então, a gente tem que ter um mínimo de base para entender, inclusive, o que é a seriedade de ida e volta. Quando a morte vai, alguém tem que seguir, independente de cruz, e quando é que volta, espiritualizado ou num corpo real, o que vira radicalização de Maria novamente? Sobre toda essa porcosidade que está. Depende de trânsito cósmico, ao efeito estufa, temperatura, depende de corpos puros que deixa a verdade puros, pela luta da verdade que eles se sustentam num dado momento, para dizer assim é bem-vindo, participa daquele, se faz um novo filho que ninguém esperava. Temos questões muito minuciosas do que virou quando o tempo já era corrido, religião ainda não deixava de ser guerra e coisas eram empilhadas e faladas, que levaram em pauta minuciosidade sobre o ministério de Jesus e a revelação, inclusive, muito bem sustentada e premeditada a um bom tom de Maria Mãe, que assim esteve entre Marias e apontada Maria Madalena, porque eles tinham transcendentalidade viva e devoção muito, e como proteção muito grande ao modelo da Santíssima Trindade, de efetivar o modelo da criação monoteísta para se tornar incorruptível, inviolável, não viver ao leite derramado da inafiançabilidade que explodir passa a ser lucro para o apontado ainda nem Deus, que alguns ganham trânsito, vira partícula diluída, a quem justifique ter condição de saber voltar à substância e acontecer célula e corpo. Para dizer que a anatomelementariedade é uma minuciosidade literalmente sistêmica sobre, né, trânsitos temporais como atemporais que justifiquem dar tempo a um tempo menor. O que é o destempo? Ou o tempo de um auto-observável quando o interobservável permitir que tocantes se façam até apaixonados para perpetuar e transferir, né, que a responsabilidade do que nos vem como presente quando falar o que é a revelação do Espírito Santo no modelo da Santíssima Trindade perante a fé absoluta que principia a vida, os valores da plenitude eternizadora como uma dinâmica real que pode ser percebida aos valores da matéria, a verdade do mundo, né? Então eu acho extraordinário saber que isso sempre esteve para homem e para mulheres, avaliando por trás, avaliando pela frente, avaliando de qualquer forma, para eles colocarem além do sexo, pelo amor, pelo celibato. Quem tenta justificar o sagrado ou fica isolado para isso tem um valor moral, que se isso é feito com fé e com sabedoria, derruba tropas de corruptos com as maiores armas, que num dado momento se viola e sai violado, sendo que tem uma fé comum ou literalmente especial. Os que bancam de machão, exercendo exércitos para corrigir a sua queima de arquivo, eles também entram na cadeia. Tem que saber não dar o tiro no pé, de ser arma e ter tropa. No mínimo você tem que ter trânsito de rua com o rabo limpo. Você não tem que estar no meio da rua suja, apontando imundo. Tem que decidir o que você é, porque tem algumas seriedades perante algumas condições que viraram colarinhos maiores, que tem um clichê a obedecer. Se você gosta, se você se identifica, e eu teria dado bem também. Deveria ter feito medicina, direito, psicologia, por que não? Educação física, por que não? Mas eu tenho muitas questões em pauta. Muitas. Eu amo filosofia, eu amo sociologias, eu amo muita coisa, mas eu sou aparentemente monótono. Eu sou hipertrofia, eu não sou... Para eu substanciar isso, eu tenho descargas energéticas que eu não corro da dor certa, da recuperação certa. Eu busquei várias condições sobre isso, ainda questionar isso, com isso ameniza. Camufla entre aspas, vai fazer uma dieta, não adianta passar fome. Primeiro você tem que não camuflar uma condição alimentar, ver se você é capaz de pagar aquilo ali.
educar para aquilo ali, vai entrar com uma medicação. Mas e a medicação? Fez comer totalmente, está camuflando aquilo que... Como você vai construir seu corpo? Como você vai ficar forte ou um limite de força, né? Então tem minuciosidades várias problematizações que eu constantemente, o meu cérebro, eu tenho uma atividade cerebral altíssima, né? Altíssima, sem sombra de dúvida. Por mais que eu coma muito, eu como muito menos do que se parece. Então eu otimizo janelas de oportunidades, picos de aceleração e desaceleração, zonas de reserva, né? Trabalhar com música alta, gritando, fazendo esforço físico, igual eu trabalhava em salas com ar-condicionado, com climatizador muito quente, falando mais alto por vezes que o microfone. O que você vê os seus limites sensoriais e conseguir dar uma parada e frear algumas coisas ao longo do tempo. Ao longo do tempo não dá para manejar carga descabida o tempo todo. Eu tenho só umas bolotinhas que encostam na fenda, na prega vocal, assim, né? Fica alguns conceitos popularizados, alguns apontam, já não é mais isso, já não é mais omoplata, já não é, né? Como a transição, mudar um dicionário entre mesmo se adequar ao limite de uma língua, eu não falo outras línguas, eu não respondo a isso. Ou é uma estratégia de fé que me conduz a gerundificar uma mesma língua o suficiente, aquilo que eu respondo a captar, nem todas as palavras eu venho questionando como isso implica ao longo do tempo. Você vocacionar e entender pessoas e transferir as coisas, acreditar em quem, que são traduções, mas mesmo eu passei por muitas disciplinas e quanto havia conceitos gerais e bem sustentáveis, eu não abria mão de praticar, eu não gostava de praticar rotinas descabidas, até selecionar minha rotininha específica e sair mensurando todas as coisas, né? Então, essas minuciosidades, né, são convidativas ao momento sapiental de você compartilhar, quando você tem que mesmo postar responsabilidade e dizer, num dado momento, é você primeiramente, num dado momento a atividade está para você também, riscos tem para todo mundo, quem somos, como nos respaldamos entre dois, entre nós mesmos, entre um campo multidisciplinar, estimulado a assim ser, dizer que somos respaldados, se não tem esse pagamento, tem aquele, se não tem esse imposto, tem aquele, por isso você sabe isso, por aquilo, se não tem um olho, tem o outro, entre várias questões, para dizer como o corpo convida a gente a se antecipar, ele fraciona, ele protocola quando rastejando até bípede, todas as torções através de exercícios físicos e angularizações, que são amplitudes embaralhadas e desembaralhadas, para você chegar a um status de atingir grandezas literalmente vetoriáveis que você cultua perante o que é entendimentos astrologizantes, astronomizantes, sideralizantes, né? Como o corpo, né, responde, né, sobre estas minuciosidades que são, que quando falar da fé, e como tentar materializar e provar a existência de Deus, não pela dúvida, mas que num dado momento, quando falta, o que convida justificar a fartura ou alarmar a atenção e saber distribuir e ver a hora que os pães, os peixes devem ser multiplicados, a quem pescadores e anzóis, né? Quem de fato entre mortos-vivos faz a história contar, né? Aparentemente mortos-vivos, aparentemente vivos-mortos muitas vezes. Então o que é você saber lidar com a espiritualidade sem medo e poder falar ou dizer, falamos com vivos ou falamos com mortos muitas vezes, não é? Então a gente, ou então não se acredita, ou não se proclama um evangelho ultrapassado, não acreditado, temos que ter algumas minuciosidades mais claras perante o evangelho de Jesus, a vida de Maria, a proclamação dos ministérios monoteístas à luz do Espírito Santo vivo e da promessa que sempre antecede, tudo antecede profetização e justifica resposta, né? A morte de Jesus proclamou a volta pelo fracasso de muitos que acharam que era só facilmente roubar e carregar, seria deduzido que a prestação de conta aconteceria, mas isto vem, né? É o corpo que tem que entender o valor moral da célula transferente que perpetua a vida. Então, entre a independência de homens que ficaram com governos nas mãos e independências de suas forças, manejando o trabalho, por vezes sendo infrutíferos perante as mulheres, como as mulheres
Ninguém é tão vigiado o suficiente ainda que coisas tenebrosas, torturadoras, encarceradoras, enclausuradoras acontecem o tempo todo. A liberdade está e ninguém se importa tanto assim quando você dizer se vitimizar, como mostrar o seu lado ativo, o lado uniforme, o lado passivo de no dia estar brando, né? O que são essas coisas perante a radicalização da barriga, que antecede a barriga, porque vemos e somos pais e filhos o tempo todo de alguma forma. Ou se reagem para que aparentemente o atrito desgasta nos fazermos, né, semelhante, sobrar a cabeça, braço, né, alguma condição gravitacional, te limita ou impõe algum pacote corpo, para que você decifra bicho, gente, monstro, santo, demônio, né? O que é a distância? Quando alguém estimula as trevas e fica difícil, aí você consegue degenerar e atribui ser demônio, não ser céu, ou ter saído do céu, ter duvidado do céu, e não necessariamente, né? Então, entre saúde e doença, e as condições existenciais aparentemente sobre trabalhos comuns e vivências várias, né? Mas o somatório das coisas, a complexidade das coisas, como escalarizamos listas de doenças, listas disso e aquilo e tal, tudo isso traz uma roupagem literalmente relativista a ser sustentada e a ser presencializada em campos materiais literalmente nobres, né? Que faça relevância, que garanta singularidade repetitiva, repetição singular, ou mesmo que se faça testemunho no tempo certo, para até onde transferimos vida pela vida, entre a morte, entre o nascer, entre o medir morrer, o medir reviver. Então eu categorizo muitas coisas, e eu já com o chip, né, o implante, né, que subsistencializa o cérebro, né, artefaturar verdades que não se esqueçam. Então, quando a gente, né, tem uma linearidade de você usar a prática e usar o platô, até a abstratualidade de dizer, hoje eu falei tudo, mas não precisa ser para hoje, pode ser para amanhã. E entre armazenar no cérebro, armazenar num celular, armazenar no corpo em deslocamento, todos temos importância até que prova o contrário, ou todos não somos nada, até que se comprove a fé irrevogável, para não ser duvidada e ser enxergada de olhos abertos, com o sopro da vida, mesmo que tenha que aborrecer muita gente, ainda que seja de noite, né?